partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Graças a Deus, tudo ótimo, Raimann. Muito bom estar aqui novamente para cooperar com a verdade. Uma saudação especial aos nossos amigos, nossos ouvintes que vão nos acompanhar a partir de agora. Salve Maria! Eu estou começando agora devagarinho a recuperar a voz, depois de uns dias aí em que fiquei completamente afônico, né? Dando 8 aulas por dia, teve dias 12 aulas por dia, sem poder dizer uma palavra, né? Dando aula só a partir de mímicas. Então, se o ouvinte perceber assim que a voz do professor hoje está um pouco diferente, já sabe o que é, né? É isso aí. Mas graças a Deus estou melhorando. Que bom! E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão nos nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes, né? Todos aqueles que acompanham o nosso site, nos seguem nas redes sociais e também pela saúde do Raimann. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nas a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 13 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Cristo Jovem de Pindamonhangaba, São Paulo. Abraço ao amigo Adilson e todos os ouvintes da Rádio Cristo Jovem, que este ano completa 10 anos de história. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? E no último programa nós falamos de Santo Eutiquiano. A vida dos santos.
Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São Caio. Conta para o povo, então, meu bem, um pouquinho sobre a vida de São Caio. Muito bem, vamos lá. Esse Papa eu já tinha ouvido falar dele. Esse não é totalmente desconhecido para mim. São Caio nasceu na Dalmácia, região que hoje é pertencente à Croácia, em data desconhecida. Caio, por sinal, é um dos papas mais desconhecidos, olha isso. Sabe-se muito pouco sobre sua vida pessoal e mesmo religiosa, antes dele se tornar um sumo pontífice. Existem faltas de dados históricos para reconstruir a sua trajetória. Porém, sabe-se que ele era descendente da família imperial de Diocleciano, que era o seu tio. Com o falecimento do Papa Eutiquiano, Caio foi eleito para ser sucessor no dia 17 de dezembro de 283. Era uma época de muitas dificuldades para os cristãos, mas o Papa Caio conseguiu os oferecer um período de relativa paz, construir igrejas por toda Roma e encontrou as catacumbas de cristãos que foram martirizados antes do seu papado. Habilidoso no trato com as autoridades romanas, o Papa Caio conseguiu converter o prefeito Cromâncio. O sumo pontífice foi conselheiro dos cristãos refugiados que se escondiam na casa do prefeito romano. Todavia, sugeriu que todos fugissem antes de serem presos pela perseguição que era constante. Pelo que consta, foi o mesmo que disse a São Sebastião, o qual preferiu ficar em Roma para animar e defender os cristãos e, no entanto, acabou morto. Entre suas ações como Papa, Caio decretou que todo bispo só poderia assumir a posição após desempenhar as funções de hostiário, leitor, exorcista, acólito, subdiácono, diácono e padre. Reformando a administração da igreja, dividiu os bairros de Roma entre os diáconos e conteve agitadores que desejavam se vingar da morte imposta a outros pontífices. Embora tenha conseguido ampliar a presença da Igreja Católica em Roma física e administrativamente, o Papa Caio conviveu com uma época em que as medidas contra os cristãos estavam em crescimento. Não é certo que o Papa Caio tenha sido martirizado no final de seu papado de 12 anos, mas a tradição diz que o sumo pontífice foi decapitado no dia 22 de abril de 296, a data que marca o fim do seu papado. Caio foi sepultado na catacumba de Calisto, mas os seus restos mortais estão hoje na capela da família Barberini. São Caio, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. E não se esqueça também de visitar o nosso site, que é muito legal, cooperadoresdaverdade.com. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Qual o verdadeiro sentido de nossa vida se não formos pescadores de almas para Cristo? Fontes franciscanas. São Francisco de Assis gerou
e continua gerando até hoje filhos para o céu. Enquanto viveu neste mundo, nosso seráfico pai foi em tudo prestativo, procurando sempre uma forma de auxiliar seus frades para que encontrassem o caminho do céu. Tomás de Celano pergunta: quem é que já teve a solicitude de São Francisco pelos súditos? Sim, se Deus é rei, e ele o é, somos seus súditos. E os súditos devem em tudo obedecer ao rei. E obedecer não apenas por obrigação, mas obedecer com alegria no coração, por amor. Francisco, que se autodeclarava arauto do grande rei, ou seja, o oficial do rei encarregado de proclamações solenes, do anúncio de guerra ou paz e de informar os principais sucessos nas batalhas, aquele que, por meio de pregão, tornava pública uma notícia. No caso de Francisco, a Boa Nova, o Evangelho, que ele tratava também de germinar no coração dos súditos para que eles vivenciassem o Evangelho e experienciassem o Evangelho em suas vidas, como diz em nossa regra de vida, franciscanos seculares: ir do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. São Francisco esquecia-se de si mesmo para viver em função da salvação das almas. Lançava-se aos pés da majestade de Deus, oferecia um sacrifício espiritual pelos seus filhos e acreditava que não iria para o céu se não conseguisse que o rebanho que arrastou consigo se salvasse primeiro. E assim, vemos o quanto somos pequenos, o quanto somos egoístas, pensando apenas em nós mesmos, no nosso conforto, na nossa casa, pensando em o que comer, o que vestir, em nosso status social. E quando nos preocupamos não apenas com as coisas desse mundo, mas também com o mais importante, que é a salvação da alma, pensamos só na nossa alma. Então veja só, nós pensamos muito em coisas materiais, em coisas desta vida, em coisas deste... E quando nós damos um passo e começamos a pensar em coisas que não são passageiras, que não são transitórias, em coisas que não são imanentes e sim transcendentes, quando nós pensamos na salvação da alma, que é algo muito importante de fato, nós pensamos na salvação só da nossa alma. Não nos preocupamos com aquele irmão que é nosso vizinho ou nosso colega de trabalho, ou ainda com aquele irmão que mora embaixo da ponte, embaixo do viaduto, ou com aquele familiar que você já não se dá muito bem, ou com aquele seu inimigo, aquela pessoa que te ofendeu. Não, você só se preocupa com a salvação da sua alma. Se nós nos salvarmos, já está bem. Pronto, ótimo. Se formos para o céu, já está bom. Deus que cuide das outras pessoas, pois não é responsabilidade minha. Que triste isso, né? Infelizmente é assim que muitas vezes nós agimos. Isso quando nós não desejamos o mal para o outro, né? Quando você não... aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que você tem uma desavença, você diz assim, que vá para o inferno. Gente, não se pode desejar o inferno para ninguém. Para ninguém. Às vezes a gente fala essa expressão, vá para o inferno, como uma forma de expressão mesmo, né? Uma frase pronta, mas você não pode desejar realmente que uma pessoa vá para o inferno, que é a pior coisa que pode acontecer com uma alma. Pelo contrário, nós temos que desejar que todas as almas se salvem e rezar pelos nossos inimigos para que eles se convertam. E é até engraçado que, às vezes, aquela pessoa que andava no mundão e tirava a onda da sua cara porque você vivia dentro da igreja, agora ela se converteu e ela está dentro da igreja também, e você, ao invés de ficar feliz com isso, ao invés de você se alegrar porque ela está indo à Santa Missa, porque ela está se confessando, está comungando do corpo do Senhor, você fica irritado. Não, como? Como que aquele está indo na igreja agora? Né? Nossa, que bom que ele está indo. Né? Mas, realmente, infelizmente é assim, é dessa forma que a gente acaba agindo muitas vezes. Pensando somente em nós, sendo egoístas, né?
Você tem um amigo e o quer bem? Sério mesmo? Você ama mesmo esse seu amigo? Então o que você está fazendo para a salvação da alma dele? Você tem um namorado lindo, maravilhoso, vocês saem juntos e se divertem, vão no shopping, no cinema, andam de mãos dadas pelas praças das cidades, mas o que você está fazendo pela salvação da alma dele? Você ama seus filhos, cuida, educa, dá carinho, enche de presentes no aniversário, no Natal, mas o que você está fazendo pela salvação da alma deles? E poderíamos ir longe aqui, né? Pois o mesmo vale para sua esposa, seu esposo, seus pais, irmãos. E quanto a nós, professores, também vale para os nossos alunos, né? Vale para os nossos alunos. Eu, este ano, estou lecionando novamente ensino religioso. Lecionei ensino religioso muitos anos, depois fiquei só com história, agora eu dou aula de história numa escola e de ensino religioso em outras 3. E às vezes parece que o professor de ensino religioso é o único que tem que falar sobre valores, sobre moral, sobre ética, sobre o que é certo, o que é errado, como se o professor de matemática não se preocupasse com a salvação da alma do aluno. Como se o professor de geografia, de língua portuguesa, não se preocupasse com a salvação da alma do aluno. Isso é muito triste. Porque aí você vai lá, dá a sua aula e você diz, pronto, cumpri meu papel, meu salário vai vir no final do mês. Mas o que será do futuro dessas crianças? Quem elas serão na sociedade amanhã? Né? A gente fala, o jovem é o futuro do Brasil. Né? E isso virou um jargão, né, de uma forma que... Mas não pense de uma forma coletiva, pense de uma forma individual. Aquele ser humano que está ali na sua frente, né? Você professor, ele está ali olhando para você, você está ali lecionando, ensinando, você não está doutrinando, né? Mas você pode ajudá-lo a ser uma pessoa melhor para que amanhã depois ele não esteja atrás das grades de uma cadeia. E assim como também é difícil, né, Raimundo, como se a gente parar para pensar, né, o que a gente faz pela salvação da alma dos outros, né, que estão tão próximos de nós, né, como foi citado ali no texto, a gente faz muito pouco ou quase nada, né, pela salvação das almas, e aí a gente fica pensando esses alunos, né, das famílias que eles vêm, muitas vezes desestruturadas também, o quanto é importante de família isso, né? Que já está perdido, né? O quanto é importante isso, né? Você tentar pensar na salvação da alma deles, né? E tentar, enfim, encaminhar esses alunos, né? Mesmo que não seja esse o seu papel, lógico, e não é, né? Mas que pelo menos se pense nisso, né? Isso é muito importante. Porque na verdade, qual é o verdadeiro sentido de nossa vida se não formos pescadores de almas para Cristo? Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook, porque estamos precisando muito para a gravação aqui do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre no nosso site, clique em vaquinha com K. O link fica no lado superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. E se você preferir, você pode se tornar um sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade. Isso mesmo, e ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. É muito legal e nos ajuda muito. Entre em nosso site e clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha, que está escrito com K. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5, gente. E assim nos ajuda muito a evangelizar. E ao clicar lá no apoia.se, já vai dizer todas as recompensas, todos os níveis de recompensas lá, né? Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Nós contamos com você.
E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. A hora da treta. Quem instituiu o matrimônio? Deus ou os homens? A origem da família humana deve ser buscada como em sua raiz, não em supostos pactos de conveniência, né? Ou numa pretensa imposição masculina que se arrasta pelos séculos, mas naquele misterioso desígnio pelo qual o autor da natureza, após criar o homem e a mulher, disse ao primeiro casal: crescei e multiplicai-vos. Radicado na própria criação, o matrimônio é uma instituição não apenas humana, mas divina. Divina por proceder do próprio Deus, que o quis livremente, e por ter sido elevado pelo restaurador do gênero humano à sua antiga dignidade, né, fragilizada pelo pecado, e à condição de verdadeiro e grande sacramento da nova aliança. Então quer dizer que Deus fez um casal, é isso? Fez um casal? Não, olha a treta, olha! Não fez um par, então? Não era Adão e Ivo? Não era, não. Como é que Deus ia falar crescei e multiplicai-vos se fosse dois homens, né? Se fosse um par? E se fosse duas mulheres, tinha como multiplicar? Não dá, né? Mas o fato é que a dignidade do matrimônio decorre não só de que, por instituição divina, é desde o princípio o meio por que Deus quis a propagação do gênero e no qual deixou prefigurada de modo admirável aquela inefável união entre o seu verbo e a natureza humana, entre Cristo e a Igreja. Trata-se de um verdadeiro e grande sacramento. Antes de tudo, porque é através dele que o homem, dando ao pai de toda a paternidade novos filhos adotivos, contribui aqui na terra para cumprir um dia o seu fim sobrenatural, ser, na glória do céu, concidadão dos santos e familiar de Deus. Então, nós que somos casados, você ouvinte que é casado, você que recebeu o sacramento do matrimônio, olha que grande responsabilidade que você tem de gerar filhos e filhas para Deus, né? De povoar o céu. E que bonito isso, né? Que eu vejo assim, Deus incumbir a nós, né, seres humanos, essa tarefa, né, de sermos uma só carne, né, os esposos serem uma só carne e viver realmente para propagar o reino de Deus aqui na terra, né? Eu vejo isso muito bonito, acho muito lindo isso. Porque se Deus ele criou o homem e a mulher, né? Criou no paraíso, né? No jardim do Éden. Depois o homem pecou, teve a queda. Mas antes disso, então era para ser tudo perfeito, né? Era para nós vivermos numa sociedade perfeita, onde ninguém engana ninguém, ninguém passa a perna em ninguém, ninguém mente para ninguém. Obedece às leis, né? Obedece principalmente leis, obedece de Deus, regras, né? Obedece às leis de trânsito, obedece às leis civis, não comete nenhum crime, nada. Sociedade perfeita, linda, maravilhosa, onde todo mundo faria apenas o bem, né? Mas aí o homem caiu, né? Veio a queda do pecado, né? Fomos expulsos do paraíso. Então essa realidade só irá acontecer novamente no reino dos céus, né? Aqui na terra é utópico você imaginar que todo mundo, de repente, do nada, todos vão começar a seguir todas as regras, todas as leis, ninguém mais vai roubar, ninguém vai matar, nem estuprar, nem sequestrar, que as cadeias vão ficar vazias, que não vamos mais precisar de polícia. Claro que se começarmos por cada um de nós a sermos pessoas melhores, a fazermos o bem, a viver uma vida reta, justa, honesta, a sociedade muda, mas sempre vai ter aquele infeliz, né, que vai continuar fazendo o que é errado. Porém, nós temos essa missão de gerar filhos e santificar, levar os nossos filhos para o céu, para povoar o céu, né? É realmente uma realidade muito interessante. É isso aí. E a dignidade da família humana, ela decorre própria e primariamente como de sua fonte principal, né? Da grandeza do mistério que a inicia, ou seja,
do casamento. O vínculo matrimonial, com efeito, embora só seja sacramento e, portanto, imagem do elo indissolúvel, eu vou repetir essa palavra porque é indissolúvel, né? De amor que une Cristo à sua igreja. Talvez uma pessoa que está ouvindo a gente não tenha entendido, Maria Carolina, o que significa indissolúvel? Que não pode terminar, não se dissolve. Exato. Né? Não acaba nunca. Né? O casamento é até que a morte os separe. Então, divórcio é inadmissível, né? A pessoa está divorciada, porém ela ainda está casada, né? Ela ainda está, porque o matrimônio é indissolúvel. E entre os batizados e até mesmo os pagãos, né, possui algo de intrinsecamente sagrado, né? Já que tem a Deus mesmo por autor e foi instituído desde o princípio como uma prefiguração daquela inefável união, nunca rompida, depois da plenitude dos tempos, entre o Verbo divino e a natureza humana. Né? Ora, a grandeza desse mistério pode ser mais bem reconhecido não só pelo fato de o nosso Salvador, após ter reintegrado, né, na pureza de sua instituição divina e tê-lo elevado à dignidade de verdadeiro e grande sacramento da nova lei, né? Mas também, e de modo particular, chamativo nestes tempos, pela consideração dos tantos ataques que Satanás e seus seguidores vêm desferindo, né, desde há muito tempo já, contra aqueles dois meios por que Deus quer gerar filhos para o céu, né? A saber, o matrimônio e o sacerdócio. Então, esses são os dois meios, né, pelo qual Deus quer gerar filhos para o céu. E são os meios que Satanás mais combate, exatamente, né? Mais combate, e mais tenta. Né? Ele tenta combater, tenta destruir, né? Tenta destruir o matrimônio através do casamento gay, né? Através do divórcio, através de uma série de coisas. Tenta destruir o sacerdócio, porque também é uma forma de levar filhos para o céu, né? Exatamente. Então, no matrimônio, é transmitido a vida biológica, né? Através da união carnal entre os cônjuges. E no segundo, no sacerdócio, elevando-nos à vida da graça através do batismo e da Eucaristia. E ordenado, antes de tudo isso, à geração e educação da prole, o matrimônio não pode, por isso mesmo, ser separado de seu fim eminentemente sobrenatural, que é de dar ao pai de toda a paternidade novos filhos adotivos. Se Deus quis, escreve o Papa Pio XI, as gerações dos homens, não somente para que eles existissem e enchessem a terra, mas para que honrassem a Deus, o conhecessem, o amassem e o gozassem eternamente no céu. Por essa razão, os pais cristãos, iluminados pela graça, têm de compreender que não são destinados só a propagar e conservar na terra o gênero humano, e não só também a formar quaisquer adoradores do verdadeiro Deus, mas a dar filhos à igreja, a procriar concidadãos dos santos e familiares de Deus, a fim de que o povo dedicado ao culto do nosso Deus e Salvador cresça cada vez mais de dia para dia. Na medida, pois, em que pertence ao decreto divino de elevar o homem à ordem sobrenatural da graça, o casamento está chamado a cumprir uma finalidade que ultrapassa tudo o que os olhos veem, os ouvidos ouvem e o coração do homem pode conceber, né? Se o casamento não se restringe, assim, à mera procriação e à educação, né, material dos filhos, tampouco poderá contentar-se com um egoísmo a dois, né? Em ser apenas um egoísmo a dois. Ou, o que com tanta frequência ainda acontece, né, hoje em dia, um projeto de curtas vistas, né, de uma impraticável felicidade terrena. Os pais devem recordar-se sempre de que, mais do que provedores de comodidade e bem-estar, foram elevados a uma nova condição, encarregados de
conceber e educar com a ajuda divina os novos cristãos. É justamente graças à sociedade doméstica, cimentada no amor e fidelidade mútua e fortalecida pela graça sacramental, né? Sacramental, que a igreja perpetua-se ao longo das gerações e transmitindo sempre incorrupta a fé recebida dos apóstolos, né? E dispõe os novos corações à verdade de Cristo e prepara as almas de seus filhos para o encontro definitivo com o Pai Celeste. E este egoísmo a dois, ele às vezes é um egoísmo a três, porque ao invés de filhos tem um cachorro no meio, né? É verdade. Então às vezes a pessoa casa com o objetivo de ficar somente ele e a esposa, ou né, ela e o esposo, eternamente em lua de mel. Para que criança, né? Vai incomodar, vai perturbar, vai tirar o nosso sossego, a gente quer viajar, a gente quer passear. E eles são pais de cachorro, né? horas. A gente quer ir para as baladas, a gente quer curtir a vida. Então, criança não, criança só incomoda. E aí tem cachorro, né? Aí às vezes começa a tratar o cachorro como se fosse uma criança e faz festa de aniversário pro cachorro, brigadeiro para cachorro, bota um chapéuzinho na cabeça do cachorro, canta absurdo, parabéns, né? Porque também o cachorro, né, se de repente você quiser, você vende, né? Depois você vende, tá incomodando, vou vender. E é um bom dinheiro esses cachorros de raça aí, né? Agora o filho depois você vende, não dá. Não dá para vender, né? Não dá para trocar, não dá para se desfazer. Você tem que assumir aquela missão da paternidade responsável e levar esse seu filho para o céu. Você não pode deixar que o seu filho se perca. Isso é muito importante, tá? Você tem 1, 2, 3, 5, 15 filhos, não importa. Você não pode deixar que os seus filhos se percam. Você tem que levar os seus filhos para o céu. E o matrimônio pelo qual se constitui a família humana não é nem uma construção social, como dizem uns, nem um simples contrato civil, sujeito ao arbítrio dos contratantes, como querem outros. Trata-se, como mostra a revelação e corrobora a própria razão, de uma instituição divina, querida pelo Criador do mundo, como meio de perpetuação do gênero humano e célula básica tanto do Estado quanto da Igreja. Por mais que o neguem as falsas doutrinas do nosso tempo, o matrimônio sempre estará enraizado na natureza humana, que se expressa em toda a sua beleza no ser homem, no ser mulher e, sobretudo, no ser família. Então, casamento, tem muita gente que entra no casamento já pensando na separação. Mas e se não der certo? Mas vamos fazer uma experiência antes? Vamos morar 1 ano juntos, 2 anos juntos? Porque se não der certo, né? Gente, não tem que fazer experiência antes. Casamento é matrimônio, é sacramento. Ele vai ter essa validade perante um sacerdote, né? Que vai celebrar, que vai assistir, né? Ao sacramento do matrimônio. Então não é brincadeira, não é assim, vamos fazer um teste, vamos fazer uma experiência para ver no que dá. E tem gente que já quando casa já está pensando na separação, né? Então, quando eu me separar, o carro é meu, a casa é dela, né? E eu não sei se vocês já viram, mas tem pessoas que quando casam, eles já compram as coisas de forma separada, tá? Primeiro que o homem e a mulher trabalham, uma coisa que eu já não concordo. Já acho que a mulher não deve trabalhar, deve ficar em casa cuidando da casa e dos filhos, né? Que quem tem que ser o provedor é o homem. Mas aí o homem e a mulher trabalham e a mulher vai lá e compra um computador. Então o computador é dela. O homem foi lá e comprou um micro-ondas, o micro-ondas é dele. E tá tudo separadinho, só falta ter etiqueta nas coisas dentro de casa. Isso é meu, isso é teu, isso é meu, isso é teu, isso é meu, isso é teu. Porque daí na hora de separar fica mais fácil, né? Já tá tudo definido quem fica com o quê, porque isso aqui foi eu que comprei, sim, aquilo ali foi você que comprou. Gente, isso aí não é uma família. Sim. As pessoas perdem o sentido, né, Raiman? Perdem, assim, a verdadeira intenção, a verdadeira ideia, né? Eu me lembro, quando o Raiman me pediu em casamento,
casamento, no programa da rádio que a gente fazia ao vivo, eu não esperava, eu não sabia disso, né? Aí ele me pediu em casamento, depois que a gente noivou e tal, depois de um tempo, ele me perguntou assim, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que você quer casar comigo? Porque olha pra vida toda, não tem mais volta. E o Hyman falava isso assim, de uma forma tão... quem conhece ele sabe, né? Que ele sabe ser bem enfático nas coisas que ele fala, assim. Então, e ele falava isso assim com uma convicção, uma coisa... E muitas vezes a gente não tem muita noção, né? Ah, não, eu sei, tudo bem, é pra sempre. Mas a gente não tem a real noção, porque falar de casamento é como nós vimos, é falar de uma instituição divina, né? Divina, é algo que vem de Deus. Então, ela é divina não só por ter sido restituída à sua antiga dignidade e elevada por Cristo à condição de verdadeiro sacramento da nova aliança, mas também por ter ao Criador mesmo da natureza por autor e princípio. E né? como é ele o autor do matrimônio, eu sempre costumava dizer que a gente casa com a outra pessoa, mas a gente está casando com Cristo. Né? A gente está casando com Cristo e com a sua igreja. Né? Quando você diz o sim para sua esposa no altar, quando você diz o sim para o seu esposo no altar, você está dizendo sim para o Cristo. Então, se você trair a sua esposa, meu irmão, você está traindo Cristo. Se você trair o seu esposo, você está traindo Cristo. Se você se separar, o rompimento não é com uma pessoa humana apenas. O rompimento é com o próprio Cristo. Por isso eu dizia para Maria Carolina bem sério, né? Sabe mesmo? Tem certeza? Porque é para a vida toda. Não venha depois de 1 ano, 2 anos e não quero mais, tal, vou me separar. Tome a decisão agora, porque é para sempre. É uma aliança, é um pacto de aliança que nós fazemos com Deus, né? É isso aí. E ao impor a nossos primeiros pais o dever de propagar o gênero humano, Deus, por um livre desígnio de sua providência, instituiu o matrimônio e dotou de todas aquelas propriedades da unidade e indissolubilidade, mais uma vez falando que não se dissolve, né? Não é possível terminar, não é possível dissolver o matrimônio, que mesmo antes da vinda do Redentor, o tornavam quase um sacramento da natureza. Isso é, um vínculo de amor e entrega mútua, no qual há, não por livre disposição dos homens, nem por determinação de qualquer autoridade terrena, mas existe ali algo de sagrado e, portanto, inviolável. Ora, que a sociedade conjugal, legitimamente contraída entre duas pessoas de sexo distinto, né? Óbvio, né? Óbvio. Né? E com o propósito estável de gerar e educar filhos, né? Portanto, precisamos de 2 pessoas de sexo distintos, né? Sexos iguais não procriam, não geram, né? Então, assim, tendo esse propósito, né, de gerar e educar filhos, seja não só conveniente à natureza humana, mas se encontre, acima de tudo, sujeita a certas leis, né, que arbítrio nenhum pode violar. Então, mostram tanto a revelação, tanto quanto as luzes naturais da razão. E os erros do nosso tempo, com efeito, radicam sobretudo em que, atentando ora contra a sua essência íntima, ora contra as suas condições morais, ou restringem o casamento humano à sua mera função sexual, ou seja, eu vou casar para transar, vamos falar bem português bem claro, ou o reduzem à condição de simples contrato civil. Eu vou casar porque nós vamos ter um contrato em que isso é meu, isso é teu, aquilo lá vamos construir. Viver sozinho é meio complicado, a minha esposa trabalha também, então o salário vai dobrar, a gente junto vai conseguir comprar uma casa, a gente junto vai conseguir comprar um carro, porque sozinho eu não ia conseguir, tá? Então são 2 coisas terríveis de se falar aqui, mas que acontecem. Muitas vezes você, solteiro, pensa, não, mas eu vou agregar os meus bens aos bens dela e aí eu vou ter uma vida melhor. É um mero contrato civil. Sim. E muitas vezes solteiro, e aqui falo mais, católico, solteiro, que está com dificuldade de viver a castidade,
que sabe que masturbação é pecado grave, né? Que sabe que ter sexo fora do casamento é pecado grave, procura alguém para casar só para aliviar os seus desejos sexuais. Também é um outro erro gravíssimo que a gente vê muito, né? Sim. Fruto de uma já longa tradição de pseudofilosofias de corte naturalista, o primeiro erro tem como ponto de partida a equiparação entre o homem e outros animais, como se nada o distinguisse de modo substancial. Os sectários desse tipo de reducionismo costumam pensar a sexualidade humana em termos de instinto, preferindo assim para o terreno da realidade humana o que é próprio do mundo dos seres vivos. Disto, muitos chegam a concluir que é preciso reivindicar para o homem a mesma liberdade, entre aspas, com que os brutos, movidos tão só pelo impulso cego da reprodução, buscam a satisfação imediata de seus desejos. Portanto, mais uma vez, não somos animais que precisam ter os seus instintos domados pela força bruta, pela força do homem. Um cavalo, por exemplo. Um cavalo selvagem, você tem que colocar o cabresto nele, você tem que domar. O homem tem que domar, porque ele não consegue domar os seus instintos. Nós não, nós temos que saber domar os nossos instintos, nós saber nos controlar, né? Saber que dentro do matrimônio nós também vivemos castidade em diversos períodos, né? Então nós temos que saber viver a castidade antes, durante, né, o casamento também. E há, por outro lado, quem pense que se deve sujeitar ao arbítrio dos homens e às vicissitudes das paixões, o que a natureza fez santo e estável, gente. Trata-se aqui tanto dos que, igualando o matrimônio às demais instituições humanas, né, julgam-no um contrato, cujas condições e obrigações essenciais podem ser estipuladas, né, e alteradas pela vontade dos contratantes, né, quanto daqueles que, olhando com desprezo e desconfiança para tudo o que seja santo e cristão, afirmam que a família ou não passa de uma construção burguesa, como dizem os marxistas, né? E, por conseguinte, antinatural, berço de toda a opressão e desigualdade imposta pelos que tradicionalmente detêm o poder sobre as consciências, né? Ou, como querem os liberais, não é mais do que uma organização menor a serviço da produção de riquezas. Quando nós casamos no civil, né, meu bem? Primeiro nós casamos na igreja, né? Sim. Depois, quando nós fomos casar no civil, existiam algumas opções, né? Eu não me recordo muito bem, talvez você me ajude a lembrar dos contratos, né? Separação de bens, comunhão universal de bens, né? Tem umas coisas assim. E aí eu estava me lembrando quando você falava aqui sobre as pessoas que reduzem a um mero contrato, né? São muito preocupadas com esse tipo de coisa. Exato. Né? Eu vejo isso, desculpa, mas a gente vê isso muito com artistas, sabe? Sai uma notícia que fulano e fulana tinham um contrato pré-nupcial e geralmente de 2 anos, que daí a pessoa vai morar junto e tem aquele contrato, se não der certo ali elas separam e tem tudo já estipulado, os bens de cada um. Isso. E como o matrimônio nos torna uma só carne, então, nós nem pensamos nessa questão de separação de bens e não sei o quê. É comunhão, né? É comunhão universal, porque a gente divide uma vida, né? A gente divide uma vida e a gente não entra pensando que vai se separar, né? Que todos esses desvios conduzam de uma ou outra maneira, quer a depravação dos costumes, quer a progressiva desestruturação da sociedade, é coisa que qualquer um, se estiver livre das falsas doutrinas que os inspiram, pode constatar perfeitamente. Por isso, a igreja a qual o Redentor do gênero humano confiou o dever de guardar o sagrado depósito da revelação e ensinar aos homens a reta moral, nunca deixou de proclamar que a família, sendo por natureza anterior ao Estado, é, em virtude de seu próprio fim natural, o fundamento originário de toda a sociedade humana e, portanto, ocupa o primeiro e mais importante lugar em todo organismo social. Por isso que os marxistas, os comunistas querem destruir a família,
que ela ocupa o primeiro e mais importante lugar em todo organismo social. E quando nós falamos em família, nós estamos falando de homem, mulher, né? Marido, mulher, esposo, esposa e filhos. Não existe família com 2 homens, não existe família com 2 mulheres, né? Família é esse núcleo, papai, mamãe e filhos, né? É graças ao matrimônio, além disso, que a igreja possui como elemento de uma estrutura o órgão que torna possível a sua perpetuidade. A grandeza e dignidade desta, que com razão é chamada a célula da sociedade e da igreja, porque a família é a igreja doméstica, né? Nunca será suficientemente destacada se não tivermos em mente, por fim, que é no seio da família que experimentamos o que é ser amado como uma pessoa única e insubstituível, que pode estar segura de encontrar naqueles que Deus lhe ofereceu como dons de amor, auxílio nas necessidades, consolo nas aflições e antegosto daquela união perpétua e inquebrantável que nos espera a todos na casa do Pai. O matrimônio é uma instituição divina, né? E isso podemos afirmar em 2 níveis distintos. Primeiro, pela criação, né? Pois é no livro do Gênesis que se encontra o relato de instituição da família, né? E em segundo lugar, pela redenção, pois Jesus Cristo elevou essa realidade natural, né, à dignidade de sacramento da nova aliança. Da mesma forma, é possível que pensemos o matrimônio com 2 luzes distintas, né? A da razão natural, compartilhada por todos os seres humanos, né, independentemente do clã a que pertençam, e da fé sobrenatural, né? Então, da razão natural e da fé sobrenatural, que enxerga as coisas humanas sub specie eternitatis. Para fazermos, no entanto, essa experiência maravilhosa de pensar, é necessário que entendamos uma particularidade do conhecimento humano que nos faz superiores a todos os outros animais. Enquanto os outros animais, usando simplesmente o seu cérebro, fazem julgamentos a partir de sensações, associando ao bem apenas ao que é prazeroso, o ser humano é capaz de ir além desse conhecimento sensível. Um adulto, por exemplo, que tenha de se submeter a uma injeção dolorosa para ficar curado de alguma doença, não pensará 2 vezes antes de fazê-lo. E porque a todo momento escolhe livremente passar por essas inconveniências do ser humano, porque o bem da nossa natureza está muito acima da realidade sensível. Aplicamos essa lição concretamente à indissolubilidade do matrimônio, né? Já apareceu 3ª vez a palavra, hein? Para um casal de apaixonados, né, que o matrimônio seja para sempre, até que a morte os separe, é uma verdade que não causa incômodo algum. Né? Pelo contrário, chega mesmo a doer-lhes no coração saber que um dia os laços que os unem serão rompidos pela morte. Né? Mas o mesmo não vale, no entanto, a um casal em crise, né? Para o qual qualquer mínimo defeito do companheiro é motivo suficiente para desistência. Né? E há aqui uma dor no fato de permanecerem juntos, né? Esses casais em crises. Mas nem nesses casos a indissolubilidade matrimonial deixa de ser verdadeira. Né? Ela continua existindo. Matrimônio é indissolúvel. Cristo não associou, afinal, a experiência libertadora da verdade à sensação de prazer, senão à cruz e ao sofrimento. Né? Isso é uma outra coisa que também os casais jovens geralmente não entendem, não pensam, né? Não chego a pensar nisso, que todo casamento acaba um dia tendo uma crise. Lógico. Todo dia, sempre vai ter uma briga, sempre vai ter um desentendimento. E assim, né? eu quando preciso responder, né, meu estado civil, eu sou casada, né? E eu sempre falo, graças a Deus, muito bem casada. E sou muito feliz, realmente. Mas assim, o casamento, ele sempre é uma cruz, ele sempre vai ter sofrimento. Desde o primeiro instante, eu e o Raiman, né, casamos assim, com muito amor, realmente, um pelo outro, muito respeito, admiração, mas desde o primeiro dia, né, Raiman, a gente tem as nossas
como posso dizer, que a gente discorda de algumas coisas, sim, né? as nossas diferenças, claro. Exato, temos as nossas diferenças. Somos uma só carne, mas cada um pensa de uma forma, de uma eu maneira, faço, tem eu a sua faço, individualidade, né? No meu dia a dia, na minha rotina, eu faço coisas que não agradam o Rodrigo Raimann, né? E ele, da mesma forma, faz coisas que não me agradam. E aí, a gente lembra que o casamento é cruz e sofrimento. O casamento, ele acontece aos pés do altar, né? E o altar é o lugar do sacrifício. Exato. Então, achei muito bonito isso. Eu li agora há pouco tempo numa das redes sociais, eu não me lembro de quem é essa frase, mas é de um monsenhor e ele fala exatamente isso, que o casamento é sacrifício. O sacramento, ele envolve sacrifício, ele envolve sofrimento, né? E sempre vai ser assim. Com isso, dava-nos a entender que o sentimento, ele não serve para medir a verdade das coisas, né? Então, afastemos, pois, em primeiríssimo lugar, esse engano terrível, né, das nossas mentes, pois, sob a ilusão desse malfadado sentimentalismo, né, dessa paixonite, desse as famílias já sucumbiram demais, né, em nossos tempos. Mas claro, porque quem vive só de sentimentalismo, só de paixonite, uma hora acaba. Claro. Uma hora vai acabar. Quem vive pela beleza, uma hora a beleza acaba, né? Quem casou por causa do dinheiro, uma hora vai vir uma crise financeira. Então, gente, né, tem que suportar as crises, tem que carregar a sua cruz. Nós, seres humanos, fomos colocados nesse mundo com uma tarefa a cumprir. Sendo sincero consigo, qualquer pessoa é capaz de enxergar dentro de si mesma a terrível possibilidade que não venha a realizar-se. Esse drama em que vive o homem é muito importante para o estudo do matrimônio, pois as novas vidas que serão geradas pela união conjugal não podem ser abandonadas à própria sorte. Na espécie humana, a prole não necessita somente de nutrição corporal, como acontece com os outros animais. Mas também de instrução espiritual, ensina Santo Tomás de Aquino. Com efeito, os demais animais recebem da natureza a orientação pela qual podem cuidar de si. O homem, porém, vive segundo a razão e só se põe sob sua orientação após longo tempo de experiência. Por isso é necessário que os filhos sejam orientados pelos pais que já tiveram a experiência. E daí tem muitos pais, né, que a gente ouve até hoje, assim. Porque o meu filho não gosta de comer abóbora. Eu não faço isso porque meu filho não come, meu filho não gosta de comer. Eu mudei ele de escola porque ele, né, não gosta. Então, quem disse que os filhos têm que escolher, né? Quem diz que os filhos sabem? Por isso eles têm os pais, né? E é por isso que existe a educação familiar, para formar os seres humanos de acordo com a regra da sua natureza, né? É importante considerar esse aspecto, porque se é verdade que o lugar do ensino por excelência é a família, né? Nem por isso se pode ensinar qualquer coisa às crianças, como se coubesse a um homem e uma mulher, né? Ou a uma geração de pretensos iluminados, né, inventar as normas pelas quais vivem as pessoas. E é este, sem dúvida, um dos grandes erros da nossa época, né? Desprezar a sabedoria dos antigos, a tradição da moralidade que nós recebemos de nossos antepassados, né? Para criar um novo modo de ser família, né? De ser pai, de ser filho, de ser humano, e desprezando também o magistério de 2000 anos da igreja, né? E ainda que digam que em muitos lugares ensinem o contrário, a verdade é que hoje, assim como noutros tempos, o veneno do divórcio, das relações extraconjugais, dos anticoncepcionais e etc., continua a matar, né? Não há nada de novo debaixo do sol. A natureza humana continua a mesma que sempre foi. O bem e o mal não precisam ser reinventados. As pessoas continuam precisando de um ambiente estável para crescerem e se desenvolverem plenamente. E esse ambiente é a família. E essa estabilidade só os laços do matrimônio podem oferecer à humanidade. E o crédito desse texto que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. E agora chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, os puritanos piram. Catolicismo e cerveja.
E a cerveja de hoje é uma Space Red Dark Ale. A cerveja Blauerberg Red Space é uma cerveja nacional e catarinense, produzida aqui em Timbó. É escura, no estilo Belgian Dark Strong Ale, apresenta uma deliciosa riqueza de malte e sabor de frutas escuras e elementos condimentados. Ela é complexa, rica, suave e perigosa. Olha a descrição da cerveja. Um aroma complexo, com uma presença ricamente doce do malte e notas de uvas passas, cerejas, ameixas secas e especiarias. Vamos ver se eu consigo identificar tudo isso aqui. Tem uma cor marrom acobreado profundo, uma espuma densa, muito cremosa e persistente. É uma cerveja da família Ale, tipo Belgian Dark Strong Ale. Vem em garrafas de 500 ml, a graduação alcoólica é 9%, bem fortinha, né? O seu amargor é 23, a IBU também não é tão amarga assim, a temperatura de serviço de uma cerveja de inverno, né? De 7 a 10 graus. Isso aí, os ingredientes são água cevada, lúpulo e leveduras. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha, tem uma cor muito bonita, né? Muito bem bonita. Acobreada mesmo, né? E ela essa espuma, é bem né? turva, né? Essa uma espuma bem bonita densa. também. A cor dela é bonita, né? Da espuma. Não é uma espuma muito clarinha, né? Ela é bem bonita. Eu estou resfriado, né? Como eu falei no começo desse programa. Eu não sei se eu vou conseguir identificar aí todas as notas dessa cerveja. Mas o cheiro é bem doce, né? Um cheiro bem doce. A cerveja é doce também. E olha, por incrível que pareça, eu consigo sentir a ameixa seca e a uva passa. Bem docinha mesmo. Não, a ameixa tá bem clara, mas é uma paulada, né? Bem forte. A ameixa tá bem forte. Claro, né? O sabor da ameixa. Olha, eu tô sentindo. Até mesmo. O cheiro dela. Ela é muito forte, é uma cerveja bem... E você toma um gole dela já assim, preenche a boca mesmo. É uma coisa bem marcante. É uma cerveja que tem personalidade. Gostei. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco. contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filieve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis sposo exilium ostendem, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias e necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade.
venha você também ser um cooperador. Venha ser um cooperador, colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. É isso aí, muito obrigada, um grande abraço a você, nosso amigo, nosso irmão. Obrigada, meu marido, por este programa. Que Deus seja louvado. Salve Maria. Olha, eu gostei muito desse tema sobre o matrimônio. Eu acho que a gente deveria, em breve, retomar, fazer aí uma parte 2 desse programa. Eu concordo. Né? Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.